Fala aí galera do canal PSI, tranquilo? Que é o Alisson Pavilac e hoje eu vou comentar 9 erros que normalmente iniciantes no Photoshop cometem. Veja só qual é a listagem e evite cometer esses erros aqui durante sua jornada de aprendizado. Já começa aqui galera, quando a gente vai criar um novo documento. Presta muita atenção que esses dados aqui do lado são muito importantes. Se você for criar uma imagem para dispositivos eletrônicos, para o seu monitor, celular, enfim, você vai utilizar a unidade de pixels e se você for fazer algo impresso, normalmente é centímetros ou milímetros. E aqui embaixo, resolução, também tem uma quantidade, digamos assim, pré-fixada. Se for web, se utiliza 72, se for algo digital, resolução de 300. Igualmente aqui no modo de cores, que se você for fazer uma criação para dispositivos eletrônicos que utiliza RGB e se for fazer algo para impressão CMYK. Número 2, não utilizar camadas da maneira correta. Sempre que você for fazer alguma coisa a mais na sua imagem, não utilize a mesma camada da imagem original. Vá criando outros e vá acrescentando esses elementos de maneira separada. Por exemplo, eu vou acrescentar, por exemplo, alguma iluminação aqui nessa imagem desse prato. Eu não vou utilizar a camada dele. Eu posso até fazer isso, vindo aqui no pincel, colocar uma divisão, digamos que eu quero deixar aqui um brilho. Por exemplo, coloquei o brilho aqui. Putz, mas ficou muito estourado, o que eu faço agora? Meu Deus, não tem o que fazer, como é que eu tiro? Tá na mesma camada. Se eu pego a borracha, apago aqui o brilho, ih, apaguei o prato, o que eu faço? Vira aquela confusão que, ai meu Deus. Faz o seguinte, cria uma nova camada, pega esse mesmo pincel que você fez para fazer o efeito, o resultado ali vai ser o mesmo, porém ainda você vai ter a vantagem de ter ele totalmente editável. Tá aqui ó, numa nova camada, você pode pegar e arrastar o efeito para onde você desejar. Isso daqui se chama edição não destrutível e você deverá utilizar no seu decorrer do seu aprendizado em absolutamente tudo. Número 3, não redimensionar suas camadas corretamente, sejam elas camadas de imagem, textos, formas, enfim. Sempre utilize o modo padrão, onde o Photoshop consegue redimensionar tudo de maneira proporcional. Por exemplo, você vai redimensionar, aumentar, diminuir essa tigela aqui com a salada. Você vai dar um Ctrl T para aparecer os nozinhos de redimensionamento, mas veja aqui em cima, se entre o L e o A, que é a largura e a altura, tiver esse cadeadozinho selecionado, significa que sempre que você for aumentar ou diminuir, ele vai respeitar as proporções corretas da sua imagem. Se não tiver, se liga, ó. Se não tiver, sempre que você for aumentar e diminuir, pode ser que você acabe alargando ou achatando. E seja um pouco ou muito, isso daqui vai ficar estranho e vai ser prejudicial na sua edição. Então evite, sempre lembre de dar uma olhadinha aqui se está ativado ou não no início, quando você for começar o redimensionamento. E existem, claro, teclas de atalho no Photoshop que fazem isso para você sem você precisar vir aqui. Por exemplo, nas versões mais antigas você deveria pressionar Shift e nas atuais não. Então por isso que para evitar essa confusão mental de início, eu recomendo você visualizar lá em cima se está ou não ativado esse cadeado aqui para manter as proporções. Número 4, não utilizar a forma de recorte correta para a situação. Existem vários casos e muitos iniciantes procuram aqueles mais automáticos para recortar uma imagem e acabam utilizando eles para recortar quase todas as imagens e não conseguindo o melhor resultado por conta disso. Por exemplo, aqui nesse caso, quando existe um contraste muito grande entre uma tonalidade e outra, você sim pode utilizar métodos mais automáticos que vai agilizar o teu processo de edição. Por exemplo, vindo aqui selecionando a ferramenta de seleção rápida, veja que agora com poucos cliques, na verdade apenas um, e arrastando a gente já consegue fazer a seleção desse tomate e continuar a nossa edição, se liga. Ou até tirar a seleção aqui, ó, pegando a varinha mágica, clicando na tonalidade branca, como ela é uma cor sólida, a gente também consegue fazer essa seleção de maneira inversa, ó, invertendo a gente continua a nossa edição também. Porém, em alguns outros métodos, não vai dar certo se você tentar utilizar essa ferramenta mais automática, pode até dar, mas às vezes não ficando com bom resultado. Por exemplo, eu venho aqui tento fazer essa seleção dessa tigela, vejo que de maneira inicial eu acabo pegando muita coisa que não devo. Daí eu vou tentar corrigir. Daí ele já acaba eliminando
o que deveria selecionar. Daí você vai e tenta de novo, acaba pegando um pouquinho a mais, iria um pouquinho a menos, e um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Você acaba demorando às vezes o mesmo tanto que se você pegasse uma ferramenta caneta, por exemplo, que é uma das melhores ferramentas para essa situação, que você consegue realizar seleções e recortes também. Inclusive, vídeo sobre a ferramenta caneta completo aqui em cima, caso você queira continuar esse aprendizado. Você que é iniciante, está acompanhando o vídeo, já está na metade das dicas, errou alguma coisa no decorrer aí da sua jornada de edição ou não? A gente também tem um curso completão que vai te guiar do ponto zero ao avançado no Photoshop na loja photoshop.com.br. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você clicar, acessar, ver todos os detalhes desse curso. Se for para você, corre pro abraço, que se o botão de compra estiver habilitado é porque sua vaga está esperando por você. Vamos lá evoluir no Photoshop juntos com esse passo a passo, sabe? Esse bate-papo aí descomplicado. Tenho certeza que você vai aprender junto comigo. E o número 5, não utilizar as máscaras de camada para você otimizar aqui a sua edição. Por exemplo, nessa mesma que a gente acabou de fazer a seleção aqui inicial, digamos eu fiz a seleção, eu quero deletar o fundo, vou aqui inverter a seleção e vou dar um delete. Beleza, eliminei, porém eu posso estar acabando eliminando informações importantes que eu gostaria de recolocar na minha imagem, digamos assim, e eu não tenho mais ela, que eu acabei eliminando. Você pode fazer essa edição não destrutiva utilizando a máscara de camada. Quer ver? Vamos retornar aqui e ao invés de eliminar, a gente vem em máscara de camada e acaba escondendo, apenas ocultando o que não está mais nessa parte. Por exemplo, aqui ó, que a gente acabou tirando um pedacinho da tigela, você pode vir com um pincel na máscara de camada e acabar reconstruindo essa área aqui também. Então com isso você acaba, ó, aqui embaixo também a gente não tinha visto de maneira inicial e tinha acabado removendo também de maneira errada. Com a máscara de camadas te permite se fazer ajustes futuros que venham a ser necessários aí na sua imagem. E dentre muitas outras situações também, a máscara de camada é um dos principais pilares para suas edições, que também tem um vídeo completão sobre máscara de camada aqui no canal que eu te recomendo assistir e acompanhar para a gente continuar evoluindo no Photoshop juntos. E continuando nessa imagem aqui, o sexto é você não utilizar camadas de ajuste e acabar usando todas essas edições direto na foto. Por exemplo, eu estou aqui com essa imagem, quero fazer um ajuste aqui de níveis, por exemplo. Eu dou aqui um Ctrl L e vou fazer a minha correção. Putz, fui lá, fiz isso daqui, dei um ok. Não ficou muito bom, né? Como que eu faço agora para voltar? Se você já tiver feito outras coisas, esqueça o Ctrl Z, que você não vai conseguir voltar tantas vezes para que retorne nessa edição. E sem contar que você vai perder tudo aquilo que você acabou de fazer anteriormente também. Então o que você faz para evitar isso? Vem aqui em ajustes e ao invés de dar um ajuste de nível diretamente na camada, utiliza ele de maneira separada, em camadas separadas. Você pode vir aqui em níveis, vai surgir aqui em cima e agora sim você faz o ajuste. Ah, ficou muito forte? Simplesmente vem aqui no ajuste e corrige ele novamente. Mais uma prática de edições não destrutivas que você deve adaptar aí nas suas artes. E já que estamos falando de ajustes, galera, também evite colocar em excesso os ajustes de matiz e saturação, principalmente de saturação. Eu sei que tende a puxar para aquilo de você querer deixar sempre os tons mais vivos possíveis nas suas artes, mas maneira um pouquinho, deixa tons mais amenos, que as suas edições ficarão muito mais naturais, bonitas e profissionais também. Isso é um erro, quando a gente está iniciando, a gente quer chamar atenção em tudo, e não necessariamente você deve fazer isso. Então maneira nesse controle de saturação. Oitavo erro é não entender e não saber utilizar corretamente os estilos de camada. Essa janelinha aqui chega a coçar o dedo de tanta opção legal que tem pra gente fazer os nossos efeitos de texto, em formas, até mesmo em imagens. Mas veja que se utilizar de maneira correta, se consegue efeitos maneiros, como por exemplo foi o caso desse aqui, meio metalizado, ali um estilo de aço escovado, a gente conseguiu um efeito muito bonito aqui nesse texto. Porém, a gente pode destruir ele facilmente colocando efeitos que não tem nada a ver. Por exemplo, se eu venho aqui e já coloco um chanfre em talhe de uma maneira errada, veja que bizarrice que acontece. E na ânsia de sempre querer fazer alguma coisa diferente e sair daquele padrão básico, daquele texto flat,
acaba acontecendo umas bizarrices como essa. Outros casos muito estranhos também são o uso errado, equivocado do degradê, que a galera vem aqui, coloca normal, deixa o degradê mais louco que viu na face da terra e boas, segue o baile. Não faça isso. Sem falar, né, dos brilhos. Poxa, brilho, quanto mais brilho tiver na minha arte, melhor, cara. Vai ficar mais lindo. Não faça isso. Olha só. Aquele verde puro. Aquela saturação perfeita. Então dá uma estudada em tudo que você pode fazer. Evite o excesso. Faz apenas o básico que... com certeza, se não ficar muito lindo, pelo menos não vai ficar estranho. E depois de ter evitado todos esses erros, não salvar corretamente é o 9º passo que você deve fazer. Ou melhor, não fazer, né? Então não erra. Vem aqui em salvar. Salvar como? Para você salvar, por exemplo, em PSD, que sempre é muito importante. Até um 10º erro é evitar. É quando você não salva a sua edição, tá aí horas e horas e não tá salvando. Salva, porque isso daqui é muito importante. Eu já perdi muito arquivo com erro do Windows, tela azul, caindo luz, enfim, salva o seu arquivo PSD para você não perder nada no Photoshop. E não salvar com o arquivo corretamente, que é o 9º erro. Por exemplo, salvar em PSD quando você quer e precisa utilizar aquele arquivo futuramente para realizar alguma edição extra, fazer algum ajuste. Se você mandou para aprovação e precisa fazer alguma alteração depois, salva em PSD que você vai manter todas as camadas editáveis. Se você for salvar, por exemplo, para um arquivo para post de rede social, utiliza o PNG, que você pode vir no Ctrl Shift Alt W. Você vem aqui no exportar como e exporta em PNG que você vai manter a resolução correta. Ah, Alisson, preciso mandar para impressão. Qual que é o método correto? PDF. Normalmente as gráficas solicitam o PDF. Então dá um Ctrl Shift S e escolhe aqui, ó, PDF do Photoshop. Então salvar corretamente também é uma das, com certeza, se você fizer tudo isso e errar no momento de salvar, vai acabar prejudicando a sua edição ou a finalidade para a qual você desejaria. Então presta muita atenção nisso também. Claro, se você é um usuário já avançado no Photoshop, você não comete mais nenhum desses erros, mas se você está começando agora, presta muita atenção, porque isso daqui, evitando isso daqui, já será um grande avanço, uma grande evolução na sua carreira, seja ela profissional ou como um hobby, porque tem muita gente que gosta de utilizar o Photoshop apenas para se divertir, e é realmente muito maneiro. Curtiu? Quer mais dicas e listas como essa? Deixa aqui embaixo na descrição, se inscreve no canal que o nosso time tá quase alcançando 700 mil inscritos. Vamos alcançar essa meta aí, quantas mais forem possíveis aqui no YouTube. Te convido a fazer parte do nosso canal, nosso grupo no Discord, nosso servidor no Discord também tá o link aqui embaixo na descrição, e os cursos da loja Photoshop, caso você queira continuar evoluindo no Photoshop através de um curso. Por exemplo, se você que é iniciante, tem curso para iniciante lá começando do absoluto passo zero. Te convido a participar também. Valeu, muito obrigado, que falou foi o Alisson e até a próxima.